Olá pessoal, boa noite. Estamos aguardando nosso companheiro de curso, Lucas, professor Lucas Cabral, chegar. A Juan Torres chegou, boa noite, boa tarde, seja bem-vinda. Formação em esquizoanálise, excelente. Olá, boa noite, sejam bem-vindas. Natália Muniz, também, tudo bem, seja bem-vinda. Estamos aguardando aqui o professor Lucas, tá? Ele já está chegando. O B deve ser Bruno Garcia, né? Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite. Pronto. Lucas Cabral. Chegou. Tudo bem, Lucas? Olha. Vamos aqui agora. Lucas. Vamos aguardar aqui ele chegar em tela. Oi, Dorival, tudo bem? Fala, Boa noite. Lucas. Tudo bom, querido? Boa noite. Tudo jóia? Olha, estamos dando aqui boa noite pro pessoal, tá? A Brina, a Beth, a Jali Montes, teve uma outra pessoa que chegou também. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, tá? Lucas, e aí, tudo tranquilo? Tudo certinho. E com vocês? Tudo bem por aí, cara? Tudo em Obrigado. paz. Sejam todos bem-vindos a essa conversa. Espero que vocês gostem. Isso aí. Pessoal, já adiantando, né? Enfim, já temos o resultado do sorteio da bolsa, tá? E a gente vai anunciar aí no final da nossa conversa, beleza? Jô Rodrigues, Gel Sampaio, tá entrando. Sejam bem-vindas, bem-vindo, tá? A ideia, pessoal, tá? Já começando aqui o nosso preparo, é nós abordarmos um pouquinho assim do porquê do curso, né? Acho que, enfim, ele é autoexplicativo, mas acho que é interessante, né, Lucas, que a gente, pelo menos, fale assim, um pouquinho desse contexto de forma bem geral, tá? E aí depois a ideia é nós apresentarmos, né, de forma bem breve mesmo, o que nós estamos pretendendo discutir em cada um dos encontros, tá? Em cada um dos módulos, beleza? E aí a gente vai também abrir para perguntas, tá? Então, à medida que nós formos aqui falando, vocês podem ir colocando no chat eventuais perguntas que vocês tenham, beleza? E a gente separa também um tempinho é, para respondê-las, tá bom? E aí, ao final, né, da nossa breve conversa, nós divulgaremos aí o ganhador ou a ganhadora da bolsa, beleza? O sorteio acabou de acontecer, nossa companheira Sheila, lá do IPIA, acabou de nos passar, tá bom? Então, Lucas, para começar, né, agora oficialmente, agradecemos, né? Claro, ao IPIA, a oportunidade, o espaço concedido, tá? Agradecemos a todas e todos da escola, na pessoa do nosso amigo Felipe Jardim, da nossa amiga Vivi, da nossa amiga Sheila, a quem saudamos todos os demais, tá? Agradecemos, é claro, a todas e todas vocês que também estão aqui conosco neste momento, tá? Esperamos deixá-lo aí o mais democrático, fraterno e igualitário possível, tá bom? Então é isso. Lucas, comece aí se apresentando um pouquinho, sabe? Fala aí de você, quem você é, como você chegou até aqui nessa sua trajetória que já é brilhante. Obrigado. Então, começar agradecendo, né, ao IP, a Sheila, ao Jardim, e a todos, né, pela oportunidade de deixar que a gente utilize desse espaço, né, para fazer essa conversa, e também a gente está ofertando esse curso, que eu acho que vai ser uma troca bem interessante, além de tudo ainda fortalecer o SUS, né, que eu acho que é o meio e o fim dessa proposta, a gente está ofertando esse curso. Eu sou o Lucas, eu sou graduado em administração, apesar da minha graduação não ser em saúde, mas toda a minha vida e trabalho tem sido na saúde, mas o meu mestrado é em saúde coletiva na UERJ, estou cursando meu doutorado nesse momento na UERJ, tenho uma atuação como assessor, né, no Conselho de Secretários Municipais de Saúde aqui do Rio de Janeiro, uma instituição que é o COSEMES do Rio, né, uma instituição bem atuante aqui no estado, com posicionamentos políticos
bem marcantes assim, em defesa do SUS, de um SUS gratuito, de um SUS universal e de qualidade. Também atua na Fiocruz enquanto pesquisador na área de atenção primária e saúde e tem alguma experiência na área de apoio à gestão. Então, acho que é isso, assim. Eu acho que essa dobradinha aqui, Dorival e Lucas, vai ser bem interessante com a experiência que ele tem na área da saúde. Eu acho que vai ser uma troca bem legal. Espero que vocês aproveitem, que vocês participem do nosso curso e podem mandar perguntas aí, que a gente está super disponível aqui. Isso aí, perfeito. E só complementando, né, Lucas? O Lucas tem uma pesquisa já de alguns anos em torno da atenção primária, beleza? Então, isso aí certamente vai estar perpassando, sobretudo, alguns módulos específicos do nosso curso, tá? Nesse último aí agora de Covid, certamente a atenção primária vai aparecer e ele, na qualidade de especialista, com certeza vai trazer aí questões muito interessantes e práticas para nós, beleza? Então, Lucas, sim, o porquê, né, que a gente resolveu lançar este curso aqui agora, né? Estamos, obviamente, como nós sabemos, né? Ah, olha, Valeu, Rodolfo temos. Domingos, o grande colega. Obrigado É aí seu por amigo, prestar você conhece? um amigo, grande amigo aí, de longa data. Show de bola. Eu também apoio, viu? Lucas entrando na política, a gente vota Quem sabe? nele. Isso aí, show de bola. Enfim, falando em política, né, o curso não deixa de ser político, né? A nossa prática, a nossa atuação, os nossos estudos, as nossas pesquisas refletem os nossos valores, né? Reflete aquilo que a gente acredita, né? E nós acreditamos num SUS democrático, né, igualitário para todos, que respeita, né, todas as formas de vida, né, todas as particularidades das nossas subjetividades, né? Então, a, para além, né, de aproveitarmos esse momento da pandemia, que é um momento muito grave, né, e que ainda assim o SUS não deixa de estar sofrendo constantemente ataques, né, como nós sabemos aí, quem estiver acompanhando os noticiários, para além dessa questão da pandemia, tratarmos da história, né, de formação do próprio SUS e para além, né, de forma mais ampliada, que é a proposta do curso da saúde no nosso Brasil, é fundamental. Né, porque quando, Lucas, nós voltamos às bases, né, retornamos aos princípios ali fundadores dos sistemas que hoje nós temos, né, acredito que isso fortalece as nossas lutas, né, possibilita que tenhamos melhores instrumentos, né, que estejamos mais capacitados para reivindicarmos os nossos direitos, para reivindicarmos um SUS mais forte, né, mais potente, um SUS popular, né, um SUS que consiga, né, estar ali ancorado numa soberania popular, né, numa defesa mesmo das pessoas, das cidadãs, dos cidadãos. Né. Então, o curso também segue muito essas nossas diretrizes, né, de pensamento. Mas também, né, claro, como nós colocamos, estamos aí imersos numa pandemia. Né? Então, já lançando uma perguntinha aí para você, Lucas, como que está sendo o comportamento, né, do SUS em tempos de pandemia e também do setor privado? O que você tem aí para trazer para a gente? Sim, só resgatando um pouco do que você falou, né? A importância desse curso, da gente conhecer a história de saúde pública no Brasil, né, até a chegada e a conquista do SUS, é exatamente porque ele é uma conquista. Né? O SUS ele é uma disputa, ele foi um lugar de disputa, ainda é um lugar de disputa, e ele é uma conquista do povo brasileiro, dos trabalhadores da saúde, dos trabalhadores de forma geral. Então, conhecer essa história é de suma importância para que a gente defenda esse que é o maior sistema de saúde pública do mundo. E a gente tem que falar desse sistema, defender esse sistema, e acho que é o que a gente está se propondo um pouco a fazer aqui. O SUS se mostrou fundamental, né, no Brasil para o enfrentamento da Covid. Sem o SUS seria barbárie, acho que todo mundo leu isso em algum lugar durante esse momento, porque o SUS, com todas as dificuldades, com todas as limitações, está presente nos municípios brasileiros
com a estratégia de atenção primária à saúde, que de alguma forma deu retaguarda e acesso, né, à população ao serviço de saúde. Tivemos limitações, sim, mas não foi por conta de que os profissionais de saúde estavam muito engajados, né, em promover e fazer com que as pessoas tivessem acesso nesse momento, e ainda estão, né? Então, assim, com toda a disputa, com todo o desgoverno que a gente tem, o SUS ainda conseguiu se fazer presente. E a gente tá e o desmonte vem a todo momento, né? Acho que todo mundo se deparou agora há pouco tempo com a notícia do governo federal com uma medida de privatizar as unidades básicas de saúde. E qual a importância da unidade básica de saúde no sistema? Ela é a porta de entrada do sistema, né? O sistema está hierarquizado de uma forma que a atenção básica seja a porta de entrada desse sistema, e a cara da atenção básica no território é a unidade básica de saúde. Então, se a unidade básica de saúde for privada, a entrada do sistema não é pública. Então a gente tem que defender que isso não aconteça, e isso tem que ser a todo momento e se dá a toda hora, porque a disputa está colocada e a gente não pode permitir que isso aconteça. Então, e a gente conseguiu, de alguma forma, se mobilizar para que fosse revogada essa medida, né? Mas a gente sabe que foi um passo, mas que pode voltar a qualquer momento. Uhum, sim, e na verdade a perspectiva de voltar já está dada, né? Não sei se você acompanhou, teve um pronunciamento oficial do presidente dizendo que eles já estão estudando uma nova forma de tratar da mesma questão, né? Então, o perigo ainda ronda, né? Sim, porque é uma estratégia que é usado em outras áreas e na saúde, mas ainda que é de precarizar, né, para privatizar. Então, só que não há motivos para dizer que a atenção primária é precarizada, porque os números e a melhora na qualidade de vida, na promoção da saúde da população é visível, e isso tem sérias histórias que comprovam isso. A atenção primária é super atuante, a estratégia de saúde da família é um modelo que deu certo. Então, tem contra-argumentos, é totalmente o interesse privado se colocando em cima do bem público, e aí a gente precisa ter mecanismos, né, que assegurem. Então, conhecer a história da saúde, conhecer a história do SUS é um meio para que a gente consiga fortalecer a base desse sistema que é tão frágil. Uhum, exatamente, Lucas. E aí, por exemplo, no curso, né, nós teremos vivência em prosa, entrou, Lívia entrou, então sejam bem-vindas, tá? Claro, a gente não consegue, né, à medida que vai falando, tá dando boa noite para todo mundo, mas sempre que rola assim, esses intervalos de fala, e vocês forem entrando, a gente vai dando aí boa noite, tá? Sejam Lívia, bem-vindos. Lívia acabou de entrar, profissional de saúde, NASF, uma colega, não se vê há um tempo, desde BH, mas é uma defensora do SUS. Obrigado por estar aí, Lívia. Isso aí, show de bola. Bem-vinda, Lívia. E aí, Lucas, por exemplo, pegando, né, o gancho na sua fala, o curso vai nos permitir entender como, por exemplo, a dimensão privada, né, ou o setor privado da saúde, na verdade, ele é, obviamente, como sabemos, anterior à própria ditadura militar, só que ele operava de um modo completamente diverso, né? Porque quando houve a instalação do golpe lá de 64 e a instalação da ditadura, né? Que alterou profundamente esse setor privado. Né? E que também, em consequência, dando seguimento aí na nossa linhagem histórica, né? Quando chega o SUS, também a gente vai ver que esse setor privado foi modificado, e aí, no curso, nós teremos a oportunidade ainda que de forma geral, né, entendermos quais são as estratégias operativas, né, como que quais são os gargalos do sistema, onde que um setor é mais forte que o outro, né, esse tipo de questão. E a gente consegue perceber aí as mudanças que houve ao longo do tempo, né? A Tati também acabou de entrar, seja bem-vinda, tá? Obrigado. E aí, Lucas, passando então, né, para o diagrama, né, se a gente puder colocar assim, do nosso curso, né, nós temos aí 6 encontros, certo? Certo. No primeiro encontro, pessoal,
nós abordaremos, assim, a gente vai falar aqui de forma, obviamente, bem geral, en passant, né? Porque, enfim, a ideia aqui não é a gente começar já a aula agora, né? Mas a ideia é que neste primeiro encontro, saúde no tempo do Brasil colonial e Brasil imperial, né? Obviamente vai estar dividido, né, entre esses dois momentos, Brasil colônia e Brasil império. No Brasil colônia, é, ah, já temos uma pergunta aí, ó, muito interessante. Lucas, você pode, por gentileza, Anotar? salvar, segurar, anotar essa pergunta do Gel Sampaio 86 aí, que é muito interessante, tá? Gel, assim que a gente terminar de falar da estrutura do curso, a gente vai estar respondendo a sua pergunta e eventualmente outras que surgirem, tá bom? Obrigado. Mas aí, Lucas, prosseguindo, e pessoal, né? A ideia desta primeira aula, deste primeiro encontro, é nós discutirmos ali um pouco dos aspectos históricos das Santas Casas de Misericórdia, né, que foram fundadas lá em Portugal no século XV, né, que depois viriam para o Brasil e se perpetuam aí até hoje. Né, então, é um aspecto interessante para nós analisarmos. Né. Outro item que nós consideramos fundamental em nossas pesquisas históricas é entendermos a própria racionalidade médica lá de Portugal inicialmente, né? Até porque, enfim, no início do Brasil, ali no século XVI, não havia ainda cursos médicos aqui no nosso território, né, no território da colônia, então eram todos formados em Portugal. Como que quais são assim alguns dos meandros que perpassavam essas formações, algumas disputas políticas que a gente vai ver que se dava lá em Portugal e que de certa forma depois no século seguinte vai vai de certa forma ser transposta aqui também para o Brasil. Né? Então, esse seria um segundo aspecto. Né? Nós temos ainda, já começando a fazer a transição de Portugal aqui para o Brasil, a questão da regulamentação das profissões médicas, né? E, na verdade, profissões de saúde, ainda que o termo não seja lá entendido, profissão, né, da forma como hoje nós vemos, tá? E aí, quando a gente chega no período imperial, é interessante que nós discutamos o processo de institucionalização da medicina, já agora no Brasil Império, tá? Assim como o papel dos periódicos médicos, que nesta época, né, exerceu ali uma função muito interessante de articulação com as elites locais, né, sobretudo com as elites que estavam instaladas aqui na capital. Aqui que eu estou falando Rio de Janeiro, né, então capital. E começaremos a falar, né, das práticas populares em saúde, ou se quisermos utilizar um termo um pouco mais restrito, de uma medicina popular. Né? E como que isso vai, de certa forma, se manter aí ao longo de toda a nossa história, com períodos com um pouco mais de perseguição, outros com um pouco mais de liberdade, né? E aí, enfim, quais são as disputas, né, em torno dessa medicalização e desses processos de cura e de tratamento que envolve aí as institucionalidades e essas práticas populares, né? É um aspecto bem interessante. E no segundo encontro, Lucas, o que abordaremos? Então, o segundo encontro a gente chamou de a Primeira República, né? Então a ideia é que a gente vai ter ali um país em formação e a gente vai olhar para essa tensão estrutural da época entre os estados, né, e o governo federal. Essas disputas, né, políticas ali do próprio tempo desagam em políticas de saúde que a gente que tem até hoje, né, que são existentes, claro, dadas as suas alterações, mas até hoje a gente dialoga com o que começou naquele período. A gente também vai discutir um pouco, né, as transformações da cena cultural, política, científica da época. A ideia é que a gente fale um pouquinho da Revolução Pasteuriana, a seção dos pesquisadores conhecidos no Brasil, né, José Freire, Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e outros. Uma reflexão, né, das principais instituições que surgem à época, né, como o Instituto Soroterápico, né, de Manguinhos,
o Instituto Adolfo Lutz. E, por fim, a gente vai falar de Getúlio Vargas, né? Um dos presidentes mais simbólicos aí do Brasil e relevantes do país, né? Mas também como as medidas, como que a saúde pública estava diretamente, tá diretamente relacionada ali e nas discussões políticas da época e como que isso vem, né? Influenciando e vai influenciar tudo o que vai vir depois. Então, um pouco desse segundo encontro é nesse sentido. E já no terceiro encontro. Perfeito, Lucas. No terceiro encontro, né, denominado aí, então, para quem estiver acompanhando, Saúde em Minorias, né, a ideia é nós trazermos, tanto do ponto de vista de uma perspectiva histórica, quanto também, em certo sentido, trazendo aí já algumas lutas contemporâneas, né, de questões ligadas à saúde da mulher, tá? E também à saúde da população LGBTQIA+, certo? Assim como do tema fundamental, né, que perpassou aí que perpassou e perpassa toda a nossa sociedade, que é a escravidão. Né? E aí as diversas formas em que esse racismo, né, vai se mostrar nas práticas de saúde, seja nas instituições oficiais, seja também no que a gente acabou denominando aqui de práticas populares, né? Como que, por exemplo, elas eram perseguidas, e exatamente, né, a gente vai aí conseguir analisar, até com alguns casos de uns processos jurídicos mesmo bem interessantes, né? De perseguição a determinados curandeiros, que em realidade aconteciam justamente quando o que eles prometiam não davam certo, né? Não tinha resultado. Mas era muito difundido para toda a sociedade, né? Então, ou seja, todos faziam uso, mas se não desse certo, aí a gente, que eu tô falando, a gente enquanto Estado, né? A gente enquanto instituição oficial de governo, perseguia, prendia, enfim, fazia ali alguma retaliação com relação a estas práticas, né, populares, que também vai estar muito ligado aí, mas não necessariamente, a questões religiosas, tá? Então, tudo isso são pontos que nós estaremos tratando neste capítulo 3, tá? Com relação especificamente à saúde da mulher, nós vamos ter a oportunidade de entender como que inicialmente a saúde da mulher estava muito voltada a uma questão da saúde da própria criança, sabe? Como se a saúde da mulher fosse apenas importante do ponto de vista dela ser a matriz geradora das outras pessoas, né? Então a gente vai ver como que isso, de certa forma, também foi mudando, foi sendo alterado ao longo do tempo, tá? E com relação à população LGBTQIA+, né, obviamente, agora vai ser por conta das próprias especificidades e das fontes históricas que nós temos, uma questão aí de 50, de 60 para cá, tá? Que é até onde nós conseguimos mobilizar as nossas pesquisas. E aí a ideia, até também por conta do tempo, é de nós tratarmos de algumas barreiras de acesso, né? Como que essa população, ao chegar nas instituições de saúde, como que elas são aí atendidas ou não atendidas, né? Quais são as especificidades dessa população quando chegam na unidade básica de saúde, sabe? Esse tipo de questão, beleza? E na aula 4, Lucas, o que nós trataremos? Nosso quarto encontro, então, a gente já vai estar discutindo o desenvolvimentismo, né? Então, essa ideia do sanitarismo desenvolvimentista. A ideia é que a gente faça uma discussão de sanitarismo desenvolvimentista, né? E o campanhista, que prevalece ali até a década de 60, mas também que a gente faça um esforço de entender aquele momento, né? Então você está no período da Segunda Guerra Mundial, você tem o Estado, né? A presença do Estado se expandindo nos territórios, e isso se dá na área da saúde com a criação da SESP, que é o Serviço Especial de Saúde Pública, cujos frutos, né, foram oriundos aí de uma parceria Brasil e Estados Unidos. Então a gente também vai ver um pouquinho dessa parceria entre esses dois países, mas que também se deu ao desenvolvimento de ações de saúde no contexto mais amplo. Então você tem saneamento na região amazônica, exploração da região do Vale do Rio Doce, mais tarde a criação da Sudene para desenvolvimento do Nordeste.
Por fim, a gente pretende também fazer uma discussão, né, da criação do Departamento Nacional de Endemias Rurais, que, que, que reuniu, né, serviços criados a partir de 1941 para lidar com doenças, assim como a luta contra a malária, que foi em 58, mas que também tiveram ali, foram ações apoiadas pelos Estados Unidos. Então a gente vai fazer um pouco dessa discussão desse Estado desenvolvimentista, sempre correlacionando aí com a saúde pública naquele momento. Uhum. Sim. Perfeito, Lucas. E aí, no próximo encontro, né, que é a aula 5, onde nós trataremos da saúde e a reforma sanitária brasileira, né? Aqui, obviamente, para quem for da área da saúde, ou enfim, quem estuda isso por alguma outra vertente, de ciência política, de filosofia e tal, é quando nós temos a gênese, né? É quando começa ali a acontecer o surgimento dos movimentos sanitários, né? Aí aqui, esse tema é muito interessante, porque, enfim, foi objeto da minha dissertação de mestrado. Então aqui, se a gente deixar, a gente fala 10 horas seguidas. Então a gente tem que se conter, né? Aqui. Mas a ideia, né, deste encontro é nós apresentarmos aí a gênese, né, o processo de institucionalização destes movimentos, sendo que aqui já há fortes disputas, né, de gente alguns pesquisadores que vão tratar como um movimento único, outros que vão tratar como movimentos, né, uma perspectiva um pouco mais plural, né? E aí a ideia, portanto, é nós entendermos como que essas ideias foram se sedimentando, né, ou foram sendo sedimentadas ao longo do tempo, até alcançarmos ali a oitava Conferência Nacional de Saúde, depois a Assembleia Nacional Constituinte, e aí em seguida a oficialização, a materialização do Sistema Único de Saúde, né? Obviamente, é interessante nós entendermos, né, enfim, sempre termos isso em mente, de que todas as lutas brasileiras, lutas sociais brasileiras deste período, estavam muito voltadas e vinculadas, né, às lutas contra a ditadura. Né? Então, lutas por moradias, lutas por saneamento, lutas por segurança, lutas por saúde, estavam todas, vamos colocar assim, com seus braços do movimento, desses movimentos, sempre voltados também na luta pela democratização e contra a ditadura. Tá? Então, esse encontro, dentro dessa contextualização histórica, também a gente vai falar um pouco dessa questão. E também, enfim, já para passar para você, Lucas, para o nosso sexto encontro, né, nós abordaremos a diferenciação, enfim, que foi fundamental, daí o SUS ser tão importante, né, entre a distinção que havia na época da ditadura entre uma saúde pública, certo, e uma saúde previdenciária, né? Como que o SUS abole essa distinção, essa diferenciação, e aí temos ganhos inumeráveis para todos nós, tá? Lucas, sexto encontro. E por fim, né, o nosso sexto encontro, ele é simbólico, porque a gente chamou de o SUS, enfrentamento da Covid. Então a ideia é que a gente, após discutir todo o movimento da reforma sanitária, né, a gente faça uma discussão do que é o SUS, quais são os princípios dele, o que estava colocado em disputa no momento da sua criação, como que o setor privado entra, né, dentro do Sistema Único de Saúde, como que essa relação se dá. E olhar para o SUS e a sua atuação a partir da pandemia. Então, ver como é que o Brasil enfrentou a pandemia tendo um sistema universal de saúde. A gente pretende discutir, por exemplo, a estratégia de vacinação. Como é que você vai fazer, como é que vai se dar a estratégia de vacina tendo a vacina da Covid, né? Como é que você faz um plano de vacinação num país continental como o Brasil, se não tivesse um sistema universal que garanta o acesso da população a essa vacina sem custo? Isso não se dá em outros países, então você ter a vacina, não necessariamente você ter a população toda vacinada. Aqui no Brasil se dá, porque tem um sistema único de saúde. A ideia é que a gente fale também, né, claro que não dá para discutir todas as formas em que o SUS está presente no território, mas a gente olha para a atenção primária em saúde como um exemplo do SUS nesses territórios. Então,
falar da atenção primária, como que ela se dá, por exemplo, na região amazônica, que tem uma configuração única, olhar para territórios do semiárido, por exemplo, ou da região nordeste, da seca. Então, ver como é que o SUS se dá, quais são as estratégias do SUS para levar a promoção da saúde à população e falar dos ganhos para a população de um sistema que tem suas fragilidades, mas tem seus ganhos, né? Com uma política super reconhecida de saúde contra HIV e AIDS, por exemplo, um dos sistemas mais reconhecidos na doação de órgãos, o banco de sangue, que é algo que é muito reconhecido no Brasil, outros países não conseguem fazer igual a gente, mas a gente tem, porque a gente tem um SUS que faz a regulação disso. Então a ideia é que a gente apresente esse sistema para vocês, que vocês conheçam um pouco do SUS e que vocês passam a defender o SUS, que é esse sistema que vive, que pulsa, que é nosso. Então a ideia desse encontro é ganhar vocês aí para o nosso time de defesa desse sistema que é pujante no Brasil e está no nosso dia a dia, mesmo quando a gente não percebe. Uhum. Maravilha. Excelente, Lucas. Muito bom. Bem, pessoal, com relação, enfim, de forma bem breve, né, a estruturação dos módulos dos nossos encontros, é isso, tá? Agora, isso aí, Sheila, viva o SUS, coraçãozinho vermelho a ele, muitos corações, né? A gente, como o Lucas falou, ele é nosso, né? Ele é nosso e a gente precisa defendê-lo aí com muita vitalidade, né? Com muita potência. E aí, Saudar, Lucas, nós... saudar Oi? aqui a Natasha, que está assistindo a gente, é enfermeira da atenção básica, uma profissional de saúde do SUS, uma defensora desse sistema, que está trabalhando aí na porta de entrada, né, na frente dessa pandemia. Então, saudar que está assistindo a gente pelo prestígio. Com certeza. Então, seja bem-vinda, tá, Natasha? Isso aí, muita força, muita garra aí nessa sua profissão tão bonita, tão bacana e tão essencial, tá? Agradecemos aqui tê-la conosco. Ah, a Sheila falou, isso, Sheila, vamos agora passar para este momento. Nós tivemos, certo, Lucas? Acho que 2 ou 3 perguntas, né? Eu Do consegui pessoal. anotar duas, mas Boa. uma que é a do Gel Sampaio, 86, que ele pergunta: o que vocês acham desse tema de saúde pública ser debatido no ensino básico? Hum, Posso responder essa? vai lá, amigo. Existe uma política voltada para a saúde na escola, chama Política de Saúde na Escola, o PSE, que é um programa que está vinculado à atenção básica de saúde e que ele tem toda uma estratégia voltada para que as unidades básicas de saúde, que estão no mesmo território as escolas públicas, né, haja uma aproximação desse profissional de saúde com a estrutura, com as escolas e que eles utilizem desse espaço para fazer promoção da saúde. Qual o grande desafio que está colocado? A visão ainda da saúde, né? A formação do profissional de saúde é muito biomédica. Então, as suas inserções nos espaços escolares ainda são muito voltados para falar de algumas questões muito específicas, ou distribuir camisinha, por exemplo, ou falar da sexualidade, mas numa visão muito biomédica. Então, talvez é necessário repensar e melhorar a estratégia desse programa de saúde na escola para uma ampliação desse conceito de saúde e olhar para outros determinantes sociais da saúde, né? Então, discutir saneamento naquele território onde está a escola, onde os alunos moram e como é que a escola pode ser esse lugar de disputa para conseguir melhorias para aquele território. Esse passo ainda é um desafio. Mas existe um programa de saúde na escola vinculado ao SUS, com financiamento que chega nos municípios, que é voltado para estar discutindo saúde no ambiente escolar. E no ensino Uhum, básico e fundamental médio. uhum. Essa pergunta... terminou, Lucas? Não, se quer complementar, pode ir. Só ia complementar que assim, essa pergunta para mim, né? Quem fez foi o Edu, né? Edu, alguma coisa. Gel Sampaio, 86. Diel Sampaio 86. Muito excelente pergunta, tá, Diel? E assim, à medida que o Lucas foi falando aí, eu fiquei pensando no seguinte, né? Isso, de certa forma, se aproxima com algumas propostas que alguns municípios estão até implementando de levar a minha forma, estou falando isso porque a minha graduação é em Direito, tá? Então, daí vocês vão entender o paralelo. Se assemelha muito
a determinados projetos, né, de levar o estudo da Constituição para as escolas. Tá? Obviamente, não é um estudo da forma como nós temos na graduação, mas é fazer com que direitos fundamentais, básicos, elementares, como a saúde, né, sejam estudadas durante a formação dessas nossas crianças, desses nossos jovens. Né? E então, assim, esse elemento é crucial. Né? Levarmos esse tipo de reflexão para já ia falar atenção primária, para a educação primária, enfim, também ali do ensino médio, é, assim, de importância ímpar, né, para que estas crianças, estes jovens, entrem, né, já na faculdade, no mercado de trabalho, enfim, que se desenvolvam, né, se tornem adultos, etc., tal, cidadãos, muito mais capacitados, certo? Com uma capacidade crítica e de diálogo muito mais rica, né, muito mais potente, né, e, consequentemente, servindo, né, de base social de apoio ao Sistema Único de Saúde. Então, assim, a sua pergunta foi fundamental, né? E aí, complementando a fala do Lucas, acho que a questão passa bem por aí. É bem interessante que fortaleçamos esse tipo de educação crítica, reflexiva, pedagógica, né, no sentido radical da palavra. Tá? Acho que alguém comentou, não foi, Lucas? A Sheila, que ideia ótima, educação política e dos direitos dos cidadãos. Exatamente, Sheila. É muito importante. Seria lindo mesmo. A Natália Muniz falou, muito importante na educação básica ser discutido sobre os direitos dos cidadãos. Sou profissional da saúde e as pessoas não sabem sobre os seus direitos. Exatamente. Na minha atenção primária, sempre atuava na educação permanente dos pacientes. Perfeito. É isso mesmo, amigo. A ideia, né, é de formarmos cidadãos mais conscientes, né, desenvolvendo, pegando aqui um conceito do Giovanni Berlinguer, né, um italiano que foi muito importante, a gente vai falar sobre ele durante o curso, né, aqui nos nossos movimentos de reforma sanitária. Ele tem um conceito, enfim, uma ideia força, enfim, como que a gente quiser tratá-lo, né, que é de consciência sanitária. Né. Então, a ideia é justamente essa, de desenvolvermos nas crianças, nos jovens, nos adultos, nos idosos, consequentemente nos políticos, nos profissionais de saúde, enfim, em toda a sociedade, certo? Esse pensamento, né, acerca da importância que a saúde tem na vida das pessoas e, especificamente, que uma saúde pública, gratuita, universal, de qualidade, certo? Tem para toda a nossa sociedade, né? Para todo o nosso tecido social. Como o Lucas colocou lá no início da nossa live, resgatando, né? Ai de nós se não fosse o SUS aqui agora nesse momento de pandemia, né? Então, assim, toda vez, né, que chegar uma medida, certo? Uma tentativa de desestabilizar este sistema, né? Se tivermos cidadãos cada vez mais conscientes, certo? Reagiremos com mais vigor, reagiremos com mais técnica, certo? Reagiremos aí dentro dessa perspectiva de soberania popular mesmo, certo? De garantia dessas instituições, né? Sabe? Porque ter o SUS é fundamental pro nosso Brasil, né? E aí, já terminando, Lucas, passando novamente para você, muitos de nós adoramos falar, né, enfim, da beleza do sistema inglês, como lá é bacana, é bonito, é bem financiado, né? E sim, é mesmo, ninguém está discutindo isso. É fundamental também, que bom que eles têm, né? Até o Boris Johnson depois, enfim, que antes falava em impropérios do sistema, depois que foi atendido, foi curado, resolveu agradecer publicamente, né? Então, nós temos, né, umas pessoas que elogiam o sistema inglês, mas desconhecem completamente a história do nosso, sabe? A história de resistência, de construção, sabe? De como que
que nós conseguimos, certo? Um país, enfim, para utilizar um léxico aqui de alguns autores, subdesenvolvido, certo? Precarizado, subalternizado aí do ponto de vista cultural, econômico, socioeconômico, enfim, como que um país, né, também de dimensões continentais e imersos em todo esse contexto, conseguiu, né, conseguiu gestar, conseguiu formar o Sistema Único de Saúde, né? Então, assim, a gente precisa ter a consciência disso, né, e carregar para a vida, sabe? E defendê-lo mesmo assim com o coração, né? Sim. E sempre lembrando, né, porque quando falam, né, do sistema inglês ou de qualquer outro sistema universal de saúde no mundo, a gente pode olhar para esses sistemas e buscar aprender. Mas sempre lembrar que a gente tem que construir um que seja nosso com as nossas características, porque nenhum país no mundo com mais de 100 milhões de habitantes tem um sistema universal de saúde. Só o Brasil se propôs a fazer isso. Então a gente tem um sistema de saúde que é um sistema de 200 milhões de vidas. Então ele não é só um sistema de saúde, é um projeto civilizatório. Então defender o SUS e garantir a presença dele em território nacional e que ele seja um sistema de qualidade e que seus princípios sejam respeitados, porque ele tem princípios que buscam essa emancipação civilizatória. Então ele não busca a igualdade, ele busca a equidade. Então ele busca olhar para os seus usuários de forma diferente dentro olhar o diferente com as suas diferenças. Então, assim, ele busca, ele tem o princípio da integralidade, ele tem o princípio da universalidade. Então, é um sistema que ele é um projeto civilizatório para o país. Então, é um grande desafio. O SUS é um desafio. É difícil gerir o SUS, é uma máquina muito complexa, exatamente porque ele se propõe a ser muito mais que apenas um sistema de saúde num país com dimensões continentais e com diferenças regionais gritantes. Mas ele mesmo assim se faz presente em todos os territórios. Então é esse sistema que a gente está falando, é desse sistema que a gente tem que defender. E acho que as pessoas conhecendo esse sistema, e acho que a pandemia, né, deu luz um pouco ao que é o SUS, a importância dele no território nacional. A gente agora tem que aproveitar esse momento para ganhar essa população para defender esse sistema. Ele é nosso e ele é único, porque ele é uma coisa do Brasil, ninguém consegue ter igual. Não dá nem para buscar um país de referência para comparar, porque nós somos únicos. Uhum. Perfeito, Lucas. Perfeito. E aí é isso, né? Dada a centralidade do SUS nesse momento de pandemia de Covid-19, né? Nós podemos qualificar as nossas disputas, certo? Enfim, aí como que isso vai se materializar na prática, tá aberto, né? Tá plural. Vamos colocar assim, tá no jogo, né? Tá em aberto. Como que isso vai se manifestar é outra coisa. Agora que a gente precisa, aí, por exemplo, ter a ideia, né, da importância de se discutir financiamento, certo? De se discutir gestão e especificamente do aperfeiçoamento, né, para pegar o gancho da sua fala, dessa gestão, certo? De discutir recursos humanos no SUS, né? Uma política de maior capacitação, um plano de carreira muito mais efetivo e que, de fato, atenda às necessidades e especificidades desses profissionais de saúde, né? Enfim, a nossa amiga, companheira, enfermeira aí não nos deixa mentir. Então, tudo isso são disputas que a gente precisa travar, né? E aí, acho que uma linha assim que perpassa o SUS e que perpassa o curso é essa da sua perspectiva democrática popular, né? Nós acreditamos fortemente, né, que o SUS, por si só, né, ele não se defende, né? Ele precisa de nós, ele precisa dos cidadãos, das cidadãs, certo? Exercendo as devidas pressões democráticas para que ele se fortaleça, né? Porque, enfim, diversos governos nos mostraram isso, esse especificamente mostra bem, né? Nada é garantido, né? Nada é garantido. Direitos não são garantidos, direitos são conquistados, né? Só que, para além de termos isso na cabeça, de que direitos são conquistados, a gente precisa sempre lembrar de que direitos são conquistados e precisam ser permanentemente sustentados, né? Portanto, permanentemente estarão em disputa e aí nós precisaremos estar atentos, né, para defendermos essas instituições, enfim, essas ideias, estes pensamentos que nós acreditamos, e nós acreditamos no SUS, né? Certo, exatamente.
Tem uma outra pergunta, mas eu não consegui pegar o nome da pessoa. Mas a pergunta foi: como vocês pensam que a necropolítica brasileira, visto que a eugenia tinha um plano político? Eu não sei se eu consegui copiar tudo também. Como vocês pensam a necropolítica brasileira, visto que a eugenia tinha um plano político? Você conseguiu entender? Acho que sim, mas eu estou tentando resgatar aqui a pergunta. Só um momento, tá, pessoal? Estou subindo aqui o chatzinho, Lucas. Foi Beleza. o Lianto Segreto. Não sei se é assim que pronuncia, mas esse é o nome dele do Instagram. Se você estiver por aí, amigo, obrigado pela pergunta, tá? A pergunta foi: como vocês pensam a necropolítica brasileira, visto que a eugenia tinha um plano político? Pois é, Leandro. Essa discussão acerca da eugenia, né, ela vai, claro, estar presente nesse módulo 3 estaria mais, só que assim, por conta do tempo, nós temos que fazer alguns ajustes, né? Então, assim, não dá para fazer a discussão sobre racismo, sobre escravidão, só voltado nessa perspectiva da eugenia, mas certamente ela vai estar ali passando, né? Então, qual é a questão e que ainda hoje se mostra no país, né? Nós temos uma completa desvalorização do corpo negro. Nós temos uma completa desvalorização dos saberes tradicionais dos povos negros e africanos. Né? Nós temos uma completa desvalorização dos modos de cultura, né, destas pessoas. Então, quando você traz para a gente de forma muito sábia, né, que a eugenia tinha um plano político, isso em realidade ainda hoje se opera. Né? Há um plano político de exterminar a raça negra no nosso Brasil. Né? Temos políticas de Estado, de instituições e, enfim, também das subjetividades que não lidam bem, certo? Que não convivem de forma respeitosa com as heranças africanas, né? E especificamente para utilizar, né, um termo que hoje é muito difundido, com os corpos negros, né? Enfim, todas as suas culturas, todas as suas subjetividades. Então, se antes ela era oficialmente uma política de Estado, essas práticas eugênicas, ainda que hoje elas não sejam oficialmente assim tratadas, elas na verdade ainda se expressam. Né? Acho que tem uma charge, obviamente eu não sei aqui quem era o autor, tá? Porque essas coisas na internet vão circulando, né? E a gente vai repostando, mas acaba não ficando na cabeça, mas que é uma mensagem muito significativa, né? Que tem um menino negro, consequentemente favelado, né? Dadas as especificidades da nossa cultura, da nossa sociabilidade, né? E aí ele está vestido uma camisa, aliás, nem sei se é necessariamente uma camisa ou se está inscrito mesmo na pele dele, um alvo, né? E aí, atrás dele, assim, na imagem, né, tem a figura de um policial apontando a arma para ele, né? Então, assim, isso é muito significativo. Então, ainda que, voltando especificamente no tema da sua pergunta, ainda que hoje a gente não tenha oficialmente, né, declara, oficialmente aqui a gente está tratando de forma jurídica institucional, sabe, não temos uma lei, certo, apontando essa prática eugênica, ou a permanência dessa prática eugênica. Mas quando a gente olha para as práticas sociais, quando a gente olha para o modo como a nossa sociedade se comporta, certo? Especificamente também como os brancos assim se comportam, tá? A gente vai ver que esta necropolítica continua aí sendo permanentemente explorada, permanentemente materializada. Né? Então, até um pouco, é claro, um pouco não, sempre que a gente traz essa discussão, é justamente para tensionar essa questão. Né? Para dizer o seguinte, olha, vamos tomar consciência de que isso foi assim, de que a gente foi sendo ensinado a ser assim, mas que pode ser diferente. Né? Então, trazer esse olhar da história, portanto, dar historicidade a essas questões, é justamente para que a gente consiga sair
dessa clausura, sabe? Dessas práticas de morte, dessa necropolítica, desse eugenismo, certo? E fazer de modo completamente diverso. Sabe? Enfim, aí se a gente quiser utilizar o léxico de respeito, de dignidade, enfim, aí a gente pode tratar das mais diversas formas. Mas o ponto é, isso é possível de ser transformado. Né? Essas coisas são para nós ensinadas, certo? Essas práticas são para nós ensinadas, né? Enfim, queria utilizar aqui uma outra palavra, mas acho que essa se aplica bem, né? E está inscrito como possibilidade, ou como horizonte de possibilidade, a mudança, né? A transformação. Né? E aí eu acho, para encerrar, Lucas, e passar para você, para suas considerações, talvez eu já esteja falando muito aqui, é que assim, o nosso destino não está escrito em pedra. Né? O nosso destino não está escrito em pedra. E estas gerações, né, que estão agora, hoje, assim, operando, né, a gente vê com extremo bons olhos, sabe? E a gente, assim, a gente já conversou sobre isso, né, Lucas? Eu e o Lucas, enfim, diversas vezes a gente trata dessas questões, e a gente vê que se esta consciência racial, tá? Vou utilizar o termo criando, enfim, uma associação, né? Se essa consciência racial, certo? Permanecer e ficar cada vez mais forte, a gente só tem a ganhar. Né? Então, um pouco desse minuto final aqui da nossa resposta é para dizer o seguinte: tem esperança. Né? Tem esperança. Né? Ainda que hoje esteja muito difícil, porque, enfim, são práticas seculares, né? são praticamente 4 séculos de escravidão e de racismo no nosso país, é possível mudar. Né? E a gente vai mudar. Né? E aí, um pouco da esperança do curso é nos trazer também esse tipo de consciência, sabe? E nos mobilizar internamente para que a gente tenha atitudes antirracistas no nosso cotidiano. Né? Que os profissionais de saúde, quando se depararem com subjetividades negras nos seus campos de trabalho, também sejam antirracistas, sabe? Então, acho que a ideia passa um pouco por aí. Lucas? A gente só tem mais 10 minutos, né? Mas só para falar um pouquinho desse lugar de esperança dentro do SUS, você tem hoje, assim, a conquista de pouco tempo para cá, se a gente foi aprovada uma política, né, para um programa para anemia falciforme, da luta contra a anemia falciforme, que é uma doença característica, né, da população negra, e a gente já tem na Bahia e em algumas regiões da Amazônia a figura da parteira fazendo parte da equipe de saúde da família. Então, assim, o SUS formando, resgatando, né, essa cultura da parteira nos interiores, dentro dos quilombos, para que garanta ali que o parto, né, seja realizado no território, sem que tirar aquela mulher, e ela sendo trazida por dentro do SUS, ou o SUS entrando, ou ela sendo, mas de alguma forma, assim, o SUS tem sido um ambiente de disputa e algumas conquistas têm sido dadas, né? Só para exemplificar. A gente tem que falar do sorteio, né, Dorival? Isso, Lucas, bem lembrado. Tá? Tivemos o sorteio. Sheila, novamente, obrigado pela sua presença, obrigado pelo todo o suporte aí que você vem dando pra gente, tá? E aí, pessoal, nós sorteamos uma bolsa, né? Uma bolsa para o nosso curso, e a ganhadora foi o Instagram. Depois a Sheila vai entrar em contato, tá? Não se preocupe. Eu não vi esse Instagram aqui ganhador entrar na live especificamente, mas é aquela, né? A gente vai falando e tal, então não acompanha efetivamente todo mundo que está aqui. Então talvez você esteja, se estiver, peço desculpas. Mas vamos lá, pessoal. O Instagram ganhador da bolsa foi o Link de Link. Tá? Na bio dela, o perfil está escrito assim: aparentemente é uma moradora do Vale dos Sinos, tá? E historiadora de arte da UFRJ. Tá bom? Então, obrigado a todas e todas que participaram do sorteio. Tá? Obrigado a você, Link de Link, que ganhou. Espero que você goste bastante do curso. Não é isso, Lucas?
Isso aí, gente. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram ou pode tentar contactar a gente de alguma forma e estar à disposição. Foi ótimo essa conversa. Agradecer aqui novamente ao IPIA, né, o espaço que estão oportunizando para a gente, a Sheila por todo o apoio aí. E o Jardim, eu vi que ele acabou de entrar. Agradecer o Jardim também. E ao Dorival, né, por essa parceria. E eu acho que a gente já vem agora galgando em alguns espaços juntos e tem sido muito bom. As inscrições ainda estão abertas. A Natália perguntou, né? As inscrições ainda estão abertas. Joia. Isso aí, querido. Muito obrigado. Enfim, Lucas, obrigado pela parceria de sempre. Tá? Sheila, Jardim, Vivi, o pessoal do IPIA. Vocês, queridas, queridos, que estiveram aqui conosco, tá? Na live. Assim, para mim, eu me senti muito à vontade, tá? Obrigado pela participação de vocês, foi muito bom. E aí eu já ia comentar, e a Sheila acabou de colocar no chat, isso é uma informação muito importante. Todo professor e todo profissional de saúde tem necessariamente 20% de desconto, tá? Então, assim, no princípio, é profissional de saúde, é professor, pronto. 20% de desconto na hora, assim, na lata, tá bom? Porque justamente a ideia é transformarmos, né, ainda que de forma pequena ou começando pequeno, as nossas atuações dentro do SUS, na nossa vida, tá? No nosso ambiente educacional, e aí trazendo essas reflexões acerca da saúde pública, sermos aí cidadãs, cidadãos melhores, tá bom? Obrigado, gente. É isso, tá? Boa noite, abraços. Tchau, tchau. Valeu, Lucas. Abraço, querido. Valeu, Dorival, você tem que colocar a capinha da live, tá? Colocaremos, tá bom? Aí Valeu. depois, quem quiser eventualmente assistir, rever no IGTV ou passar para algum conhecido ou conhecida, pode passar, tá bom? Valeu, gente. Abraço. Valeu, um Tchau, abraço. tchau.